No livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira, e tendo a intervenção nos capítulos ímpares e pares dos espíritos André Luiz e Emmanuel, e tendo por norte a análise de questões do Livro dos Espíritos e também itens do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar uma mensagem que diz respeito à análise daquelas entidades, à questão de número 524 do Livro dos Espíritos, intitulada Ambiente Espiritual. Esta mensagem nos recomenda alguns cuidados. Quais seriam eles? Conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores domiciliados em planos sublimes e informados de que eles se propõem amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiuns os fenômenos de cooperação com eles? É necessário considerar que a mediunidade deve sim ser laboriosamente burilada a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Todos nós, porém, somos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente adotando as seguintes e objetivas sugestões. Primeira, elimine do seu pensamento toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo e azedume. Diante de qualquer pessoa, sinta-se à frente de uma criatura irmã que aguarda o seu amor, da mesma forma que você é amado pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atenda invariavelmente a dois requisitos: harmonização e serenidade. Nos seus diálogos, evite imagens de irritação ou de maledicência. Fuja, quanto puder, de repisar comentários em torno de escândalos e crimes. Detenha-se quando os casos forem escabrosos apenas aos comentários que conduzam ao tempo imprescindível para que sejam esclarecidos e a verdade apareça. Mantenha-se alegre, comunicando-se com todos ao seu redor, de forma a que todos sintam a presença da mensagem destes emissários entre nós. As questões do dia de hoje, estamos estudando o capítulo de número 9 da parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo que versa sobre a intervenção dos espíritos no mundo espiritual, no mundo corporal, perdão. São as questões na primeira parte que vão das de número 522 a 524. E elas dizem respeito ao que pode ser
denominado pressentimentos. Kardec procura saber das entidades envolvidas com o projeto do Espírito de verdade. De que maneira podemos entender a questão do pressentimento? Como é que nós, que somos e vivemos ligados à realidade espiritual, podemos trabalhar o assunto? Confesso a vocês que a riqueza das três questões e dos comentários que a elas podem ser adicionados, talvez consumisse o nosso tempo todo. Mas para evitar a monotonia e também como forma de estimular a todos que promovam os estudos individualmente, nós vamos usar os primeiros 30 minutos na abordagem destas questões, citando, reservando o espaço remanescente para análise de questões ligadas à influenciação que os espíritos exercem nos acontecimentos da nossa vida. Pergunta Kardec: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Respondem as entidades: é o conselho íntimo e oculto que um espírito que vos quer bem oferece. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, faz-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las. Daí a expressão pressentimento. Riquíssima a informação. Em primeiro lugar, porque ao adentrarmos na preparação de uma nova encarnação, diferentemente do que muitos enunciam, apresentamos àqueles que vão afiançá-la, os nossos verdadeiros amigos, os espíritos que nos protegem, quais são as necessidades que temos para nos tornarmos melhores. De que jeito testemunharemos a providência divina? A nossa real evolução. E é por isto que, dentro deste contexto, temos a oportunidade, como esclarece André Luiz, reproduzindo as palavras de Alexandre em Missionários da Luz, que até mesmo o veículo físico recebe o adequado planejamento para aqueles que se dispõem a reencarnar e submeter-se às necessárias provas de que estão se empenhando em ser melhores. Não há a minudência dos fatos do cotidiano, porque nós também interferimos, mas a grosso modo, notadamente naquelas questões que interessarão aos nossos espíritos, seremos chamados a fazer opções, e as faremos. Conscientes e orientados previamente de que somente vencendo tais provas poderemos dizer-nos aprovados perante as leis da vida. É a mesma sistemática das avaliações escolares. Qualquer estudante sabe que, embora as avaliações do ponto de vista pedagógico recebam críticas, elas são um instrumento necessário para que se demonstre o mínimo aprendizado.
Aqui estamos diante da demonstração do aprendizado da vida, das condições que nos permitem dizer que crescemos ou que permanecemos estacionários. Enquanto espíritos já tivemos a chance de aprender, somos sempre criaturas já postas num certo patamar. Não voltaremos a ocupar faixas evolutivas diferentes da do espírito. Porém, podemos retornar da reencarnação piores do que quando nela ingressamos. Por quê? Porque submetidos ao cadinho das provas, nem sempre guardamos a necessária serenidade, nem sempre expressamos a esperada maturidade daqueles que as pediram, mas fogem de enfrentá-las e superá-las. Pedimos corpos que nos submetam a condições adversas e depois lamentamos quando estamos reencarnados. Pedimos o convívio da parentela difícil e depois nos lamentamos de ter que usufruir o mesmo ambiente ao lado de criaturas que nos trazem desconforto e desânimo. Buscamos as nossas relações afetivas, traçando neste mapa, talvez, as perspectivas que nos permitam avançar, mas assodados por uma série de instintos que não sabemos ainda calar, não sabemos ainda controlar, ocasionamos uniões prematuras, que muitas vezes levam ao desconforto, ao desânimo, ao desespero. A quem reclamaremos? A nós mesmos. De quem serão pedidas contas? De nós mesmos. Pois que é esse o processo. Para facilitar, surge então a questão do pressentimento. Porque através destas intuições que vamos aos poucos nos lembrando de que aqui estamos não para uma estação de férias, mas para ser melhores. Regressamos na jornada terrena, não para nos deleitarmos como a mariposa se deleita ante a luz, e muitas vezes inadvertidamente se queima, sucumbe, porque não sabe atentar para o perigo do deslumbramento. E somos, então, as criaturas que trazem projetos materiais, capazes de ocupar páginas, capazes de tomar o nosso tempo, esquecendo-nos de que a reencarnação é a abençoada oportunidade para que o espírito progrida e demonstre o quanto está maduro, não apenas para ter encarnações mais voltadas para o próximo, como também ele próprio, obter acesso a outros mundos, a outras realidades que lhe permitam conhecer, porque este é o prêmio daqueles que conseguem superar-se. Abrem-se portais espirituais e temos a chance de conviver com aqueles emissários de que nos falavam André Luiz e Emmanuel, emissários do bem, emissários que vão potencializar aquilo que em nós ainda é uma semente, para que ela possa crescer, encorpar-se e produzir os frutos que de todos nós se espera. A questão necessariamente nos remete a uma outra do Livro dos Espíritos, a de número 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde, respondem-nos ele, tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir,
ou lhe fornecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também a intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Esta harmonização no ensino dos Espíritos nos permite encontrar nas comunicações por eles dadas, seja nas obras que todos nós precisamos ler e reler com muita atenção, seja naquelas que as complementam, as suplementam, melhor dizendo, o norte para que possamos nos guiar. O pressentimento acerca do que nos vai acontecer diz respeito, sim, a programas que muitas vezes estabelecemos com o intuito de avançar enquanto espíritos. É importante perceber isto. Diferentemente de outras visões religiosas, a doutrina espírita não nos manda viver da mortificação, não nos manda fugir do mundo, não nos manda viver reclusos em mosteiros e coisas similares, como se o convívio com os nossos irmãos de jornada fosse um convívio não salutar. Não é isto. A doutrina espírita nos pede a vida, e vida em abundância, a perfeita compreensão de que estamos num contexto para avançarmos. E este contexto vai exigir a nossa participação efetiva. Portanto, não são as mãos postas, não são a vida sem participação efetiva que vão nos tornar melhores, mas o conviver diante de dificuldades, superando-as com o nosso esforço, com a nossa maturidade. A visão é completamente diferente. O mundo não é o vale de lágrimas, porque as lágrimas brotam daqueles que precisam ajustar-se consigo mesmos e com as leis que todos violamos. O mundo não é o lugar dos degredados, dos perdidos, mas sim dos esperançados, aos quais há 2000 anos a mensagem de amor chegou, mas infensos a ela, recusando-a porque não compreendemos ainda todo o seu alcance, não conseguimos amar a Deus como precisaríamos, e muito menos ao próximo, exercendo às vezes o amor a nós mesmos. Mas aquele que se ama vai cuidar do seu progresso e vai ficar atento a esses pressentimentos, a esses recados. Na 523, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e você perceberá um de seus mensageiros a seu lado, dando-lhe o conforto e as instruções que são necessárias. Nós já estudamos acerca da presença dos espíritos que nos protegem. Já tivemos a chance de ver que todos temos alguém que nos afiançou o retorno, que vela por nós. Mas de que maneira, se a nossa prece ainda é uma prece vazia, inócua? Ainda é uma prece em que se desfilam os pedidos, mas se esquece do louvor e do agradecimento. Uma prece em que muitas vezes temos a insanidade de valorar e de condicionar a ação nossa, a intervenção destes companheiros em prejuízo de outrem. Será possível que isto venha a ser atendido? Será que a racionalidade já não nos chegou? Em o Evangelho segundo o Espiritismo,
No capítulo de número 28, o item é o 24. Prece para pedir um conselho. Kardec faz, antes de apresentar a prece propriamente dita, uma pequena análise, mediante 3 perguntinhas. Ele era um perguntador nato, né? Aquilo que eu hesito em fazer, estou em dúvida, eu quero ter uma orientação. Será que alguém já experimentou isso aqui? Ótimo, então tá bom. É você que está nos vendo à distância. Aqui o pessoal está tranquilo, né? Isso deve acontecer longe. Aqui no SEAC está todo mundo tranquilo, ninguém riu, está todo mundo compenetrado, né? É sinal de que ainda não caiu a fichinha. Caindo, quer ver? Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem, porque isso é egoísmo. O que eu quero para mim vai levar prejuízo a alguém? Vai. Então esquece. Ah, mas como é que eu posso esquecer? Esquece, cara. Você está aqui para progredir espiritualmente. Vai se lambuzar nas coisas do mundo e se perder de novo? Se algo que vem nos beneficiar se dá em detrimento de alguém, que se afaste de nós. Eu não posso ter dúvida disto. É uma dúvida insana. Eu não posso pensar assim. Aquilo que eu peço pode ser proveitoso a alguém, e que não seja eu, né? Porque o alguém que a gente costuma pensar, né? E a terceira, que é a grande tacada, é a fenomenal. Essa aqui, gente, funciona como 2 e 2 são 4. Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Aí, se sim, está aqui a observação de Kardec. Pode pedir. Se não vai prejudicar a ninguém, se vai ser proveitoso para alguém, se aquilo fosse feito para mim, por favor, me ajudem a decidir. Sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrando-nos, porém, de uma sábia advertência: na dúvida, abstente. Pule fora. Na dúvida, pule fora. Não peça. Não queira prejudicar a ninguém. Se há alguém que pode ser prejudicado, sejamos nós. Se alguém deve ser preterido, sejamos nós. E não é por falsa humildade, não. É por necessidade de aprender. É por necessidade de progredir. É por necessidade de crescer. Porque foi isso que nos trouxe à reencarnação. Foi isso que nos fez buscar a realidade espiritual nos locais apropriados, com mentores apropriados, e lhes desfiar a nossa própria vida, rogando uma existência em que talvez pudéssemos nos ajustar com leis que tanto temos insistido em malbaratar, em desprezar, em ferir. Na questão 524, que encerra este tópico, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo, respondem os espíritos. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Kardec faz acrescentar um comentário muito lúcido. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida,
e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Nessa hora, Dona Marli, Dona Virgínia, espíritos que tiveram ao meu lado, que foram responsáveis pela minha instrução, pela minha educação, fica aqui registrado o pedido de desculpas. Quantas vezes delas ouvi: não se conduza por aí, tome cuidado, pense 2 vezes, mas e a vontade de fazer aquilo que nos dá na telha? Vêm os conselhos, vêm os experientes, e nós os rejeitamos como sendo senhores da verdade. E aí sofremos. Vamos debitar a quem o sofrimento? A Deus, que não gosta de nós? Vamos dizer que os bons espíritos não nos protegem? Vamos dizer que aqueles que convivem conosco não nos entendem? Afinal, não é isso que a gente costuma dizer? Imagina, pai, imagina, mãe, isso não é maneira de ver? Você não está vendo que eu tenho direito de traçar o meu destino? Trace-o como quiser, porque as lágrimas serão suas. O arrependimento será seu. A dor pode até nos atingir, porque assim ocorrem em certas situações onde acabamos por prejudicar a família toda, todos aqueles que nos cercam, mas os responsáveis diretos pelo sofrimento somos nós mesmos. Daí porque os espíritos sempre insistem: não é hora de reclamar. É hora de jogar uma água na cara, botar força para tocar em frente e resolver as situações em nosso próprio benefício. Em nosso próprio benefício de crescimento espiritual. A sapiência desta colocação é impressionante. As diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de nossa vida, poderiam ter sido obtidas quando primeiras, afastadas, enquanto segundas, se tivéssemos ouvido aqueles que querem o nosso bem. Não se trata de interferir no livre-arbítrio, mas se trata de dar orientação. Se trata de parar e pensar. O segundo bloco, quando nos fala da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, vai das questões 525 a 535. E aqui eu confesso, terei que ser econômico. Não porque as questões não tenham relevância, mas vou buscar analisá-las num conjunto. Primeiro porque todo este conjunto que compõe o capítulo de número 9, nos deixa evidente que nós estamos permanentemente em contato com a realidade da qual somos. A vida do corpo, a vida material, ela tem todo um sentido e é desenvolvida em certos hábitos, em certas práticas que nos colocam dentro do cotidiano. Mas não deixamos em nenhum momento de pensar, de receber e de influenciar. Daí porque estamos na dupla realidade. José Herculano Pires, com a sapiência que lhe era traço, e lhe é um traço peculiar, costumava nos dizer que somos interexistentes. Vivemos a realidade material, muitas vezes nos perdemos nela, mas estamos permanentemente vinculados à realidade espiritual de onde somos. Somos espíritos reencarnados. E esse conhecimento nos deve orientar a respeito das práticas. Porque dentro da lucidez que a doutrina espírita veio trazer para a humanidade, as enganações, as empulhações de céus de papelão, de infernos que não se sustentam ao exame de uma criança de menor idade, não existem. Mas consciências culpadas e felizes existem em profusão e sofrem. Sofrem porque deverão ajustar-se consigo mesmos,
consigo mesmas, perdão. Deverão tais consciências demonstrar que se avançaram, isso não foi apenas uma promessa, mas uma realidade. E aí estão, mais do que as obras de Chico, por intermédio de André Luiz, de Ivone Amaral Pereira, por intermédio de Camilo Castelo Branco, Charles e outros espíritos que tais, estão os relatos das reuniões mediúnicas, laboratório que permite aos que as frequentam ouvir de companheiros de jornada, às vezes, o testemunho de que falharam, o testemunho de que sabiam, o testemunho de que conheciam, mas insistiram em não pôr em prática tudo aquilo que lhes houvera sido transmitido. Basta-nos adotar posturas coerentes e lógicas, posturas que revelem que este conhecimento de que eu sou um espírito reencarnado não é um conhecimento vazio. Eu preciso modificar a minha maneira de ver o mundo. Eu preciso modificar a minha maneira de intervir no mundo. E talvez eu consiga, ao sair daqui, experimentar uma sensação de dever cumprido para comigo, para com os outros. Nazil, mas as religiões ensinam que temos deveres para com Deus. As religiões são criações humanas. Os nossos deveres para com Deus se materializam através do próximo. Mas e a prece? A prece deve ser sim um veículo ao qual sempre recorramos, mas não para pedir barbaridades, para solicitar forças de enfrentar as nossas próprias limitações. Na questão de número 525, Kardec pergunta em 2 tópicos: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Kardec, nos seus comentários, dá alguns recadinhos. Quer ver um bonitinho? O encontro de 2 pessoas que suporão encontrar-se por acaso é talvez a melhor demonstração de que esta intervenção ocorre, inspirando alguém a passar por determinado ponto. Se disso resulta o que tenham em vista, eles obram para que o homem, acreditando que exerce apenas o que lhe interessa, o seu impulso, e conservando por isso o livre-arbítrio, recebe a influência deles. E vocês vão perceber que, curiosamente, nas questões que se seguem, Kardec vai apresentar problemas. Ele fica muito embatucado com a resposta. Aliás, essa resposta aparece na primeira versão do Livro dos Espíritos, curta, sintética. Ele depois trabalha a segunda pergunta e trabalha as perguntas que vão se suceder, onde ele coloca coisas concretas. Querem ver? Um homem tem que morrer, aliás, todos nós temos, tá? Não guarde essa ideia, que é só o cara. Nós vamos, tá bom? A questão de quando vamos é uma questão de opção. A ideia do dia certo, do tempo certo, é objeto de inúmeros debates. Evidentemente que a nossa contribuição pode ser acentuada. Fumando um maço de cigarro por dia, o sujeito está apressando a volta. É uma pena que em condições deploráveis.
andando a 160 por hora, porque 140 eu ando, então 160, o sujeito se corre. Várias vezes eu percebo que a coisa está tão feia que nem espírito viaja, né? Procuro pelo retrovisor, não encontro ninguém, falo, então diminui a velocidade, diminui, né? Porque eles ficam atrás ali dizendo menos, né? Tem alguns que querem visitar parentes em Bauru, então aproveitam, vou lá para você, vem, volta, brincadeira à parte, fico brincando, né? Depois tomo o pito aqui. Já vou mudar, vou voltar para aqui. Diz que gracinha acabou. Um homem então tem que morrer. Sobe uma escada. A escada se quebra e ele morre da queda. A pergunta dele: os espíritos quebraram a escada? Isso, o viaduto que caiu sobre aquelas pessoas que estavam passando. Olha, a questão não é bem essa, não. Embora os espíritos possam agir sobre a matéria, mas sempre para cumprir e não para derrogar leis da natureza, fazem com que a escada se quebre porque estava podre, não porque tenham agido. E aí põe alguém mais pesado do que a capacidade de resistir e fazem o sujeito subindo, cair, bater, quebrar-se. Nossa! Um homem, 526 527, tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se que os espíritos tenham produzido o raio para cair sobre ele? É a mesma coisa que a anterior, Kardec. O raio caiu ali porque as condições da lei da natureza fariam com que aquilo acontecesse. As leis existem. Tanto existem e tanto nos é possível analisá-las que química, física, biologia, para dizer apenas isto, desenvolvem um estudo metódico e metodológico de leis naturais. Leis que entendemos. Agora, como é que acontece para o raio cair sobre o sujeito? É simples. É só começar a chover e ele buscar abrigo debaixo da árvore. Aí a gente até diz, olha, não vai debaixo da árvore quando está chovendo. Não sobe. Se você está num pasto, deite-se no chão. Se tem animais perto, saia deles. Faça de forma que você possa se prevenir. A inteligência nos é dada para isso. A inteligência nos é dada para isso. Para que saibamos, conhecendo aquilo que nos ocorre, evitar. Pois bem, vamos transmudar isso para as questões de natureza moral? Conhecendo as informações de natureza moral, temos condições de nos guiar. Temos condições de agir. Vamos voltar um pouquinho lá naquelas observações de Emmanuel e André Luiz, quando a gente começou a nossa conversa de hoje. Não tenha ideias cruéis, de violência, de pessimismo, de azedume. Eu não contei, mas tem 3 pontinhos, tá? Eu imagino que aqui tinha mais ou menos umas 612, mas foram contentes só com essa. Alguém aqui tem ideia de crueldade? Bom, muito bom. Ou tem, não vai dizer, né? De violência. Imagina, Nazil, imagina. Eu sou uma pessoa calmíssima. Só não me dá um pedaço de pau. Porque se der, eu massacro. A ideia da violência. Pessimismo. Direto, né? A pessoa vive sendo pessimista. Pessimista. É o sujeito que ganhou a bicicleta e não anda. E se eu cair? E se eu quebrar a perna? E se acontecer de eu estiver numa esquina e o carro não frear? Ganhou uma bicicleta e fica lamentando. Fica lamentando. E a outra, de azedume? Nasceu azedume, é isso mesmo. A cara amarrada, está de mal da vida. De mal da vida. Principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa o sujeito é sempre de mal com a vida. Fora é a verdadeira mala aberta. Nossa, que beleza, né? Estou na rua, todo mundo é meu amigo, meu parceiro. Dentro de casa só tem inimigo. Sim, mas quem escolheu voltar com os inimigos? Por acaso foram eles? Às vezes, eles nem queriam a gente ali.
De novo esse cara? Isso eu já conheço. Peça raríssima. Isso vai aprontar. E apronta. Apronta mesmo. Por quê? Somos nós, espíritos em evolução. Agora, aqueles que nos censuram, antes de apontar os dedos, deveriam prestar atenção naquela imagem clássica, né? Porque antes de apontar para alguém, tem 3 voltados para mim. Então, a proporção, esse está para o alto, alguém está vendo. Esse é o que eu estou acusando, mas e os 3 que estão aqui comigo? Então, eu passei a adotar a técnica de apontar assim, tá? Pelo menos a consciência tranquiliza, né? O que está olhando, quem está nos ouvindo pela rádio, eu só estendi os 5 dedos para frente, tá bom? Imaginar que nem todos estão aqui nos vendo pela TV, o que também seria, para quem está fazendo isso, uma penitência dobrada, né? Além de ter que ouvir, ainda tem que ver uma imagem assim, né? De verdadeiro astro esquecido pelos estúdios. Mas vamos lá. Cada um tem que pagar aquilo que vem. Há uma terceira situação. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem o atingir, os espíritos bondosos desviaram o projeto? Não, Kardec. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso, em primeiro momento, lhe sugere para desviar. Ou então, às vezes, o que é mais fácil, ofusca o sujeito que está fazendo a mira. E uma vez que ele dispara, a arma vai seguir, o projétil vai seguir uma linha que traça, e as leis físicas nos explicam qual é, e não vai acertar. Veja, praticamente, né? Ele vai buscar as questões práticas do dia a dia, para nos dizer que a influência espiritual existe, que ela está em nossa volta, mas sempre não nos esqueçamos disso. Primeiro, não derrogando leis naturais. É por isto, meus amigos, que a doutrina espírita, nas palavras de Kardec, sob a orientação do Espírito de Verdade, insiste em dizer: milagre não existe. Mas não é possível, eu sei. Você não sabe nada. Quem acredita em milagre é porque não conhece ainda leis suficientes, não conhece ainda informações que lhe permitam entender aquilo que está acontecendo. Mas eu sei que a pessoa saiu do túmulo. Se ela saiu do túmulo, morta não estava. Porque dizem-nos os espíritos, é fatal o instante da morte. E uma vez desligado o veículo, o espírito do veículo físico, não será possível reanimá-lo. Mas então, e Jesus? Ora, meu amigo, bom dia. Jesus apareceu em espírito para aqueles que o seguiam. O seu perispírito, e ele tinha todo o domínio da situação, porque foi quem, inclusive com a ajuda dos arquitetos siderais, projetou essa maravilha que é o mundo, que os nossos olhos limitados conseguem divisar. Jesus tem o domínio, por espírito evoluído que é, de técnicas que ainda teremos que aprender quando formos evoluídos como ele é. E avisou aos seus apóstolos: eu vou e volto. E voltou. Os espíritos voltaram nas reuniões mediúnicas do século XIX. Há homens de ciência que não podiam ter se acovardado, como muitas vezes se acovardaram, de proclamar o que estavam testemunhando. Charles Richer, Ernesto Bozano, homens que tiveram experiências e que os fizeram, a um duvidar, a outro testemunhar. Os espíritos existem, porque se materializam, porque nos permitem com eles dialogar. Cesare Lombroso, homem que articulou toda uma teoria ligando órgãos à prática de delitos,
reconheceu em obra espírita, infelizmente empoeirada, porque as pessoas deixam de lado, querem saber de novidades. Reconheceu a existência, a sobrevivência do espírito. E por quê? Porque sua mãe lhe chamou a atenção. Na reunião mediúnica, desencarnada, ela vem e diz: Césare, filho mio. E aí lhe passa um sabão que só as mães sabem passar. Que bobagem é essa, filho? Estou aqui. É minha mãe. Claro, mãe a gente não esquece. Para o bem ou para o mal, a gente nunca esquece, né? Pai, às vezes a gente relega, mas mãe, não. Na hora o sujeito já lembra, né? E aí vem exatamente para dizer: filho, atente para a realidade espiritual. Atente. Observe. Ela existe, está aí. Kardec pergunta se não podem os espíritos levianos e zombeteiros, essa é a classificação que eu estou lá no Livro dos Espíritos, tá? Na questão número 100, vai lá depois e dá uma olhadinha, você vai ver que a gente preenche a dos zombeteiros. Criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transformar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. E aqui eu estou lendo vossa, não é porque eu não tenho, é porque é o que está aqui. Mas para mim se aplica assim, né? A vossa é de outro, não a minha. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. E aí dão uma liçãozinha muito prática. Kardec tinha sido prático nas perguntas, eles são práticos na resposta. Fica certo que se uma louça quebrar, é por tua culpa, e não pelos espíritos. Somos nós os desastrados, porque quando os espíritos querem quebrar louças, ninguém fica na casa. Ninguém fica, né? Nicolau Camille Flammarion, ao nos escrever as casas assombradas, que a tradução brasileira cunhou com o adjetivo de mal, né? E nenhuma casa assombrada pode ser boa, tá? Mas o sujeito coloca lá casas assombradas e ele discorre, fala-nos de casa onde tocavam carrilhões. Se ouviram disparos de canhões e a pessoa ficava ali dentro, mas de jeito algum, né? Se o sujeito com um estalo de madeira vem aqui ao centro e diz: tem espírito lá em casa? Lógico que tem. Você, sua mãe, seu pai, seus filhos, são todos espíritos. Não, eu estou dizendo esses outros. Depende, né? Porque os espíritos vão aonde são atraídos. E estamos nós deles separados vibracionalmente apenas. Portanto, os espíritos convivem conosco e é uma beleza eles conviverem, tanto para o positivo quanto para o negativo. Mas o fato é que eles estão, e isso não é sintoma de mediunidade. Sua casa tem forro de madeira? Tem. Tem mesa, armário com madeira? Tem. É isso que está instalando. Ah, não é espírito me avisando? Claro que não. Eu sinto arrepio, eu também. Se um aluno chegar na lousa e puser o dedo, eu fico na hora travado, né? Um isopor me deixa exasperado. Ah, é presença do espírito. Olha, é uma legião, porque o sujeito fica arrepiado todinho. Imagina, né? Arrepio. Sinto sono quando eu venho para a palestra. Dorme mais, dorme cedo. Dorme cedo. Mantenha-se atento, vai, toma um café da manhã de rei e vem para a palestra. Senta aí e começa a pensar. No café, não está pensando na palestra, não está ligado em nada, né? Então paremos de ser crianças. Isso é conclusão de criança. Porque quando os espíritos nos envolvem, a conversa é diferente. E cabe-nos ter o controle sobre isto. Desses que provocam, os que provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia, a resposta deles, por uma e outra coisa.
Às vezes os que vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes não tem motivo algum. Em O Livro dos Médiuns, capítulo de número 23, o item é o 253, ao nos falar sobre as obsessões, Kardec escreve, olha que coisa linda. Cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem de duas coisas: incúria ou imprevidência de nossa parte. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidades lhe acontecia, relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam, ora deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, ora os carneiros, os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas que em nada remediaram o mal. Do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior até do que o padre lá da sua aldeia, pediu o nosso parecer. E olha a resposta: a mortalidade ou as enfermidades do gado provém dos seus currais infectados, que não são reparados, porque custa dinheiro. Fechou o assunto. É só tomar cuidado. É só zelar. Agora, depois chorar pelo leite que derramou e dizer que isso é intervenção dos espíritos? Brincadeira. Olha a advertência séria aqui. Extingue-se com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra. Aí então nós voltamos a Jesus, que nos mandou perdoar aos inimigos, nos mandou exercer esse tipo de perdão 70 vezes 7 para cada uma das eventuais ofensas. Portanto, a generosidade nossa precisa ser imensa. E por quê? Dizem os espíritos, alguns entendem e perdoam, outros, porém, não. Vão insistir em vos perseguir. Estamos no terreno dos chamados processos obsessivos. E como é que eu posso pôr um termo a isso? Orando por aqueles que eventualmente vos perseguem e retribuindo qualquer mal com... Vocês querem dizer? Porque eu não preciso nem dizer, né? Você já antecipou aí. Exatamente. Mas é assim que a gente acha, ele me fechou, deixa que eu vou lá na frente dar uma fechada nele, né? Pegou o meu lugar, deixa que eu tiro dele. Não vou esquecer isso não, está marcado aqui, né? Está pensando, isso não vai ficar barato. Não fica mesmo, porque às vezes envolve uma obsessão de séculos, simplesmente porque nós não quisemos exercer o perdão, o esquecimento. Nós já vimos na questão de número 295, que sofrimento anima depois da morte aquele a quem fizemos mal neste mundo, se são bons, e aí eu fico preocupadíssimo, porque Jesus não aceitou ser chamado de bom. Entre nós a coisa então é tenebrosa, né? Se Jesus não aceitou, ele podia ter aceito. Bom não, bom é Deus. Então nós já somos tenebrosos. Pois bem, se são bons, perdoam, mas e os maus? Mal guarda ressentimento e vos persegue até às vezes em outra existência. E Deus isto permite para que possais avançar. No Evangelho,
Segundo o Espiritismo, capítulo 10, Jesus, dirigindo-se a todos nós, nos recomenda: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro, e sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Em A Gênese, no capítulo 14, ao discorrer acerca dos fluidos, Kardec, no item 48, nos demonstra que os processos obsessivos são capazes de conduzir a criatura à demência, porque, manipulando energias sutis, o espírito com o qual não nos harmonizamos vai vibrar em nosso desfavor, impedindo-nos até mesmo de guardar lucidez do que nos ocorre. E mais grave ainda, isto se estende para a realidade espiritual. Porque senão seria fácil, né? Desencarnamos e está tudo certo. Não é bem assim. Portanto, diante daqueles conselhos que recebemos de Emmanuel e o André Luiz, sejamos complacentes com os equívocos alheios, assim como esperamos a complacência para os nossos equívocos. Saibamos exercer o perdão. Aqueles que dizem, e eu fico preocupado porque às vezes dizem sem entender, a oração que se atribui a Jesus e que nos manda chamar Deus de Pai, talvez não tenham atentado para um pequeno período, onde há uma condicional, que as minhas eventuais faltas sejam perdoadas, mas na medida em que eu souber e exercitar o perdão para com aqueles que me cercam. Logo, se almejamos sermos perdoados, nas questões que avançam, Kardec quer saber algumas coisas bem práticas e objetivas. Eu vou desenquadrar um pouquinho, 2 minutos. Podem os espíritos fazer que obtenhamos riquezas, se isso pedirmos? Algumas vezes até podem, mas presta atenção que é uma prova. Quase sempre se recusam. Então, aquele que pede lá na hora de fazer a fezinha, né? Canta o que vai dar lá o número, conte que seja o sujeito que vai ajudar a virar a bola. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Depende, né? Quem concede favor para que você possa cair no mal, bom não é. Os bons querem ver o seu progresso. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é sim, mas muitas vezes, sabe o que é? Você que não sabe elaborar e nem executar os seus projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa podem ter. Vós mesmos sois os maus gênios da vossa vida. Quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecer? Agradece primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada ocorre. Depois, agradeça aos bons espíritos, se te aprouver. Mas e se suceder que eu não queira agradecer? Sem problema. Acontece isso com os ingratos todo dia. E tem gente que jamais foi agradecida aos pais que tem. Jamais agradeceu aquilo que lhe foi dado. A oportunidade de estar reencarnado. E não é o agradecimento fajuta de uma lembrança por ano. É a compreensão e a aceitação. As duas perguntas, a última pergunta, né? Subpergunta da 535. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, às quais tudo sai bem. Isso a gente sempre guarda, né? Imagina, eu vou tanto no centro e sofro. Fulano não vai e está lá. Olha a resposta. Assim é de fato, mas importa ver o fim.
Presta atenção, que vai pagar bem caro a felicidade aquele que não a merecer, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar.